Paz do Senhor, eu quero hoje trazer um estudo bíblico que fala sobre o jejum bíblico. Introdução: o jejum é tão bíblico que faz parte da rotina da vida do povo de Deus, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Mas o que é jejum? Pergunta. É um voto de abstência de alimento por certo período de tempo, com a finalidade de se consagrar. Durante o jejum, a pessoa demonstra que o seu propósito é mais importante do que o próprio alimento vital para sua sobrevivência. João Wesley jejuava 2 vezes por semana até a hora do chá e estimulou todos os seus seguidores a fazerem o mesmo, dizendo que o homem que nunca jejuma está tão distante do céu quanto o que nunca ora. Ao mortificar a carne, negando-lhe prazeres e sustento, o espírito é fortalecido. Marcos capítulo 14, versículo de número 31. Como Jesus orientou que se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue, tome a sua cruz e siga. Marcos capítulo 8, versículo de número 34. Como devo jejuar? Primeiro, por que jejuar? Mateus 17, versículo 21. O jejum é muito importante para anular a carne e os aproximar de Deus. Quando estamos jejuando, reconhecemos nossa fraqueza e buscamos força espiritual. A grande conquista no jejum é um estado de completa dependência de Deus. Através do jejum recebemos poder espiritual para vencer o pecado, suportar o mundo e expulsar demônios, vencendo todas as fortalezas do inimigo. A santificação deve ser buscada em jejum e oração constante. Também é possível jejuar por motivo específico, como por exemplo pela salvação de alguns ou cura de uma enfermidade, como fez este interessando pelo livramento do seu povo. Esté capítulo 4, versículo 16 e capítulo 5, versículo 2. Você tem muitos motivos para jejuar, principalmente se consagrar a Deus. O jejum 2, o jejum que agrada a Deus, em Isaías 58, versículo 4 ao 7. O jejum que agrada a Deus, não abstendo-se apenas de comida, mas do pecado e de toda forma do mal. Praticar o bem é a melhor forma de se alimentar espiritualmente, como Jesus, que jejuou no deserto 40 dias. Por 40 dias e 40 noites, se preparando para o início do seu ministério. Mateus 4, versículo 1 ao 11. E ensinou que a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João 4, 34. Há várias maneiras de jejuar por tempo, propósito e abstendo-se de alimento diferentes, como Daniel, que se absteve apenas do manjar do rei. Daniel 1, verso 8. Mas continuou se alimentando com água e legumes. Daniel 1 e 12. Mas em outro momento jejuou completamente por 21 dias. Daniel 10, versículo 2 ao 3. Alguns tipos de jejum são: primeiro, total, sem comer nada, da hora que inicia até o momento da entrada do jejum. Sólidos, bebendo apenas água ou algum líquido por motivos de saúde. Parcial, de algo que gosta muito, como doces, café, refrigerante, etc. Prático, de algum hábito ou prazer, como assistir televisão, internet, língua, silêncio e etc. E quando ao período, quanto tempo deve ser o jejum? O tempo de jejuar pode variar de acordo com o propósito da pessoa. O mais comum
é o jejum matinal, mas há quem jejue desde a noite anterior, deixando de jantar e concluir no almoço do outro dia. Algumas pessoas jejuam apenas deixando de tomar café da manhã no horário normal e fazendo o desejo em poucos mais tarde. Isto é feito principalmente por pessoas que têm problema de saúde e dificilmente de ficar sem alimentar muito tempo, ou tem que fazer atividades físicas que exigem mais energia. Deus não quer sacrifício e sim obediência, porque obedecer é melhor do que sacrificar. 1 Samuel 15, versículo de número 22. O que importa mesmo no jejum é a qualidade da consagração. É indispensável a dedicação e concentração total durante o jejum. Desde que o jejum seja feito com meditação da palavra de Deus, oração, adoração, não importa o tempo de duração. Como jejuar? Mateus capítulo 6, versículo 16 ao 17. De acordo com a palavra de Jesus, o momento de jejuar deve ser de alegria, ou seja, um tempo de prazer na presença de Deus. O jejum também não pode ser feito para mostrar aos outros ou a si mesmo, exclusivamente para Deus. Portanto, se não houver necessidade, não é preciso sair contando para todos que está jejuando. Algumas dicas para fazer o jejum. Primeiro, tenha um propósito específico ou motivo para seu jejum. Segundo, planeje o tempo em que vai jejuar e a forma ou que vai se abster. Terceiro, inicie um jejum orando, pedindo perdão e forças. Leia a Bíblia, louve ao Senhor. Quarto, concentre-se o máximo possível, refletindo, cantando, orando ou lendo. Quinto, ao terminar o jejum, ore entregando o propósito a Deus. Faça o jejum como puder, só não deixe de se consagrar a Deus. Você precisa jejuar. Conclusão: um jejum deve ser feito para querer Deus e não para nós mesmos. Zacarias 7, versículo 4 ao 6. O propósito depois de efeito deve ser cumprido, porque quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de voto de tolo. Cumpre o voto que faz. Eclesiastes 5, verso 4. Não espere. Precisa de um socorro para jejuar? Em consagração, o jejum deve ser parte da rotina do cristão que deseja se dedicar a Deus. Você tem o hábito de jejuar? Faça um propósito de consagração em jejum a Deus. Então, que você possa, meu amado, através desse estudo bíblico, você possa realmente se dedicar a Deus em jejum, em oração, porque eu tenho certeza que Deus é poderoso para se manifestar na tua vida. Com certeza, quando nós jejuamos, nós alcançamos uma espiritualidade extraordinária, porque estamos se abstendo de alimento, mas buscando a palavra de Deus, a oração, o louvor, tudo aquilo que atrai a presença de Deus para a nossa vida. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.